Ele gosta de aparecer nos vídeos, você acredita? Tchau, gente. Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez para a última parte da Mulher Virtuosa. Sim, já chegamos ao final desse estudo. E claro que tem muito mais ainda para explorar, né, por aqui, mas eu quis trazer para vocês o que eu já aprendi. E hoje nós vamos ler a partir do versículo 28, é isso mesmo? Vou pegar minha Bíblia. E hoje nós vamos ler do versículo 29 ao 31. Essa minha Bíblia nova aqui, gente, é a Bíblia da Fé Reformada. Tô lendo, tô gostando muito. Quem sabe depois faço uma resenha para vocês a respeito dela. Rafael comprou uma outra Bíblia, né? Ao mesmo tempo que eu comprei essa da Fé Reformada, Rafael comprou uma Thomas Nelson, muito boa também. Mas enfim, o assunto de hoje é da mulher virtuosa. E diz assim: muitas mulheres procedem virtuosamente. Ai, gente, na verdade é a partir do versículo 30. Foi mal. Vamos lá. Enganosa é a graça e vã a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Essa é a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. Em outras versões vai dizer que a beleza é vã. Louvem essa mulher pelas suas obras, né? No caso, a NVI fala mais ou menos dessa forma. E hoje eu queria tratar com vocês justamente a respeito de louvai-a por suas obras. Se você tá no Instagram ou algo do tipo, eu recomendo que você siga uma pessoa que chama Pamela Arumá. Vou deixar o nome aqui dela. Ela fez recentemente uma live sobre a mulher invisível. Hoje é dia 26/11/2023, não sei se essa live vai continuar, mas ela fez um post, uma live a respeito disso, então eu recomendo que vocês vão assistir a respeito. Mas eu quero falar sobre a mulher invisível. A Mulher Invisível, se vocês pesquisarem no YouTube, além dos filmes que vão aparecer, é mais ou menos em uma história de uma mulher, né? Tem legendado, inclusive, aqui no YouTube, se não me engano. Mas é uma história de uma mulher que ela relata como ela é invisível para os seus. Invisível para o seu marido, invisível para os seus filhos. Essa mulher, ela relata como várias situações na casa dela acontecem e ela se sente invisível, como por exemplo, ela chega na sala de estar, os filhos dela estão assistindo televisão e ela pede para baixar o volume porque tá muito alto. E nenhum deles responde. Ela pede 2, ela pede 3, até que ela tem que ir lá e abaixar o volume, porque ninguém escuta o que ela diz. Outra vez ela fala que estando numa festa com o marido dela, ela decide ir embora, ela pede pro marido pra ir embora e o marido a ignora completamente. E aí chega um ponto onde uma amiga que viajou, né, e voltou, decidiu fazer uma reunião entre as amigas e ela vai pra essa reunião, ela diz que ela se arruma no carro correndo com uma roupa qualquer. E ela chega nesse lugar, né, ela se vê assim tão diferente das outras que estão ali, com essa concepção de, eu já entendi, eu sou invisível, né, ninguém me vê. Essa amiga que viajou chega para ela e dá um presente para ela, um livro com as catedrais, sobre a construção das catedrais, essas obras lindas, maravilhosas que permanecem por eras e eras e eras. Deixa uma dedicatória para ela, que eu não vou me lembrar qual é a dedicatória agora, mas ela diz que muitas pessoas construíram catedrais enormes, maravilhosas, com detalhes riquíssimos, mas ninguém ou pouquíssimas pessoas sabem quem foram essas pessoas que construíram as catedrais, porque o nome delas não está na catedral, né? Mas eles fizeram com muito afinco porque fizeram para Deus. E aí ela entendeu que ela estava construindo uma catedral. Ela era invisível, estava fazendo um trabalho invisível, mas Deus via tudo e isso é o que importava. Vamos falar sobre isso. Sim, primeira coisa de tudo, é importante que você faça as coisas primeiramente para Deus. Quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, né? Então, se você está fazendo as coisas aqui nessa terra, de fato, procurando aceitação e louvor dos homens, você já perdeu o seu propósito total. Porque se você está procurando o louvor dos homens, né, como fim último das suas atitudes, das suas ações, você de fato já deixou de se importar com a aceitação maior divina. Então, sim, a primeira coisa que você tem que pensar, a primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é que você primeiro faz para Deus.
depois isso se estende para as outras pessoas. Então a gente vai para a segunda parte, que é não precisar do reconhecimento e elogio dos homens. Isso não é o padrão de Deus para as mulheres descrito na Bíblia. Por que não? Porque se você for ver toda a nossa trajetória a respeito da mulher virtuosa aqui, nós só estamos enaltecendo as qualidades dessa mulher. Nós estamos dizendo que ela faz, como o marido a vê, como os filhos a veem. Eles levantam e a chamam ditosa, eles reconhecem a obra de suas mãos. E é justamente isso que o versículo 31 fala aqui no final. Elogia pelas suas obras. Ou seja, no final das contas, apesar dela fazer, e eu creio de verdade, que ela faz isso para Deus primeiramente, né? E isso se estende depois para a família, para a comunidade que ela tá ali e tudo mais. Isso é visível. Os filhos a obedecem, os filhos a respeitam, o marido, eu acredito que seja literalmente o que está escrito lá no Novo Testamento: marido, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Esse é o marido padrão bíblico. Se seus filhos não estão te respeitando, se eles realmente fazem de você invisível, você se sente invisível para eles porque você fala, eles não escutam, você manda algo, eles não te obedecem, né? É como se você fosse uma colega, não uma mãe. Você tem que começar a rever suas atitudes de fato. Porque sim, as crianças elas vão ser desobedientes, sim, as crianças elas vão ser desafiadoras, né, confrontadoras, né, conosco, porque é da natureza humana. E nós temos que ensinar os nossos filhos, né, no caminho certo, na direção correta, com os valores corretos, porque nós já nascemos sabendo pecar, gente, vamos ser sinceros. É muito fácil você deixar uma criança com outra ali brincando, tem um brinquedo sobrando ali que é do seu filho e não tá nem aí. Aí vem uma outra criança e se interessa por aquele brinquedo, ele pega aquele brinquedo e de repente o seu filho vê aquela criança brincando com aquele brinquedo e pronto. Ele começa a chorar, a berrar, porque o brinquedo é dele, ele nem queria brincar, mas porque outra criança está brincando, o senso egoísta dele aflora e ele quer aquilo que é dele de volta. Isso é normal, é comum no ser humano. Nós não precisamos ensinar nossos filhos a fazer o mal, nós precisamos ensiná-los a fazer o bem. Então, se seus filhos não estão te vendo, se seus filhos estão desobedecendo, estão fazendo você se sentiu nada, existe algo muito errado aqui, porque a palavra do Senhor diz que essa mulher de muitos valores, de muitas virtudes, os filhos se levantam e a chamam de ditosa. Os filhos reconhecem quem é essa mulher. Existe sim um processo, existe sim um caminhar, um andar, virtudes a se mostrar, temor ao Senhor, obviamente, como a gente já falou em outro vídeo também, temor ao Senhor, aqui demonstrar que vai gerar isso nos filhos. Vai gerar neles o respeito, a obediência, a olhar para sua mãe com admiração. Se nossos filhos não estão fazendo isso, talvez seja a hora da gente começar a rever nossas atitudes, rever se de fato nós estamos sendo mulheres tementes ao Senhor, se nós estamos levando ao Senhor orações, petições a respeito dos nossos filhos, né? Colocando a vida deles diante do Senhor, pedindo orientação do Senhor para tudo, seja para corrigir, seja para ensinar, seja para fazer qualquer coisa em relação aos nossos filhos. Rever as falas que nós estamos soltando para os nossos filhos, a forma como estamos agindo com eles. E é óbvio, gente, que vão ter momentos, vai haver desrespeito, vai haver alguma birra, vão haver essas coisas, é normal, é comum acontecer essas coisas sucessivamente, várias vezes, a ponto de você chegar na conclusão de eu sou invisível. Isso não é normal. E isso vale também para os maridos. Não significa que não vão acontecer, obviamente, em alguns momentos, né? Tensões, discussões, situações realmente da vida cotidiana de casal que nos deixam tristes, com raiva, chateada e etc e tal. Mas não é normal que isso aconteça sucessivamente, uma atrás da outra, onde a mulher se sinta invisível para o marido. Até porque, gente, se você está num casamento aonde a pessoa de fato não reconhece nada e não respeita você, né, no sentido de não ouve as suas necessidades, não tenta procurar pelo seu bem, esse casamento, ele realmente está fadado à ruína, porque ele não está de acordo com a palavra de Deus. E aqui eu quero fazer um parênteses para mulheres que são cristãs e o marido não é cristão. Essa situação é à parte daqui.
o marido que tem que dar a sua vida pela esposa, como Cristo deu a sua pela igreja. Essa concepção, ela só vem com o Espírito Santo. Ela só vem para um homem genuinamente cristão. Então, se seu marido não é cristão, é óbvio que ele não vai ter concepção dessas coisas. Mas se você é, saiba que você tem total influência sobre a sua casa. Você pode ganhar o seu marido para Cristo. Mas, ainda assim, além de ganhar o seu marido para Cristo, as suas atitudes podem influenciar completamente as atitudes das pessoas dentro da sua casa. E eu sou uma pessoa que gosto muito de alimentação saudável. Eu gosto muito de testar receitas novas, com ingredientes saudáveis, trocando isso por aquilo e etc e tal. E eu trouxe isso para minha casa. E o meu marido, desde que eu o conheci, ele não tem uma alimentação nada saudável. E quando a gente se casou, eu trouxe isso, porque afinal de contas eu cozinho. Então eu trouxe isso para casa. A princípio, para ele experimentar as coisas era muito difícil, porque o paladar dele estava completamente alterado, ele não tinha nem vontade, interesse de provar essas coisas. Mas com o passar do tempo, e esse ano nós vamos completar 3 anos de casado, ele começou a se interessar mais e gostar mais, de tal forma que hoje ficou mais seletivo com o paladar quando se fala de porcarias. Ele já não gosta tanto de tanta coisa com açúcar como ele gostava antes, ele era totalmente tolerante com açúcar no nível máximo, assim. Ele ia comendo e isso não fazia diferença pra ele. Hoje, quando ele come, ele já sente uma diferença, ele já não gosta tanto, já é enjoativo pra ele coisas que tem muito açúcar. Ele prefere o suco natural a esses outros alimentos industrializados, enfim. O que eu quero dizer é que um exemplo tão básico como eu cozinhar as coisas que eu gosto transformou o paladar do meu marido. Imagina o que as suas atitudes dentro da sua casa não podem fazer pelos seus filhos e o seu marido. A mulher, ela tem essa influência. É uma das frases, assim, eu acho que mais ditas no meio cristão entre mulheres, né? É a famosa frase que a mulher sabe edificar a casa e a tola com as suas próprias mãos a destrói. Isso é um dom que Deus deu para a mulher. Ela consegue influenciar o meio. Tanto é que lá no Jardim do Éden foi a mulher que disse para Adão: come, porque eu comi. E Adão, influenciado pela mulher, comeu. Nós temos esse dom. Usemos para o bem. E aí, em relação à mulher invisível, em relação à história contada, ela é contada de um jeito muito bonito. É contada de um jeito com uma moral muito bacana, coloca Deus ali na história como aquele a quem nós devemos manter os nossos olhos focados, a quem nós devemos consagrar e entregar todo o nosso trabalho, né, e tudo mais. E sim, isso está certo, mas isso é meia verdade. A verdade completa é que, sim, o nosso fim último, a pessoa para quem nós fazemos todas as coisas é Deus. Mas existe sim um reconhecimento aqui na Terra para aqueles que vivem de acordo com a sua vontade, para aqueles que vivem de acordo com a sua palavra. E isso começa dentro da nossa casa. Existe sim um reconhecimento dos seus filhos, existe sim um reconhecimento do seu marido. A mulher invisível, ela não é bíblica, porque a mulher da Bíblia está dizendo que as pessoas vão olhar os frutos da mão dela e vão louvar essa mulher. Ele os frutos, né? Deixa eu olhar aqui de novo. Dá-lhe do fruto das suas mãos. Dá a ela o reconhecimento dos frutos do que ela tem dado. E de público a louvarão as suas obras. É isso aqui que a palavra de Deus nos garante, nos diz. Se nós andarmos de acordo com ela, se nós somos mulheres tementes ao Senhor, se nós somos mulheres que não comem o pão da preguiça, se nós somos mulheres diligentes, disciplinadas, não vão ficar fazendo conta de cansaço. Ai, será que isso vai gastar muito? Ai, será que eu vou ficar muito tempo? Ai, será que nossa, eu vou ficar tão cansada se eu fizer isso por ele, se eu fizer aquilo por outro. Não, servir ao outro. Tem uma frase que fica muito no meu coração, várias vezes pipoca na minha mente quando eu começo a ter esse tipo de pensamento de nossa, mas vai demorar tanto tempo, vai ser tão custoso. Na verdade é uma frase e um versículo que fica na minha mente. O versículo é: aquele que tenta poupar a própria vida, a perdê-la. E a frase é: se poupar é se perder. As duas frases se conectam, as duas frases se complementam. Poupar a sua vida, poupar a sua energia, poupar o seu desgaste é perder o propósito da sua vida, porque a gente está aqui para servir.
A gente está aqui para fazer os outros serem amados. Nós fomos chamadas para o amor. E o amor é serviço. O amor não é só palavra. E João mesmo fala na primeira carta de João: não amemos apenas de palavras, mas de atitude. Porque amor é atitude. É muito fácil a gente falar que ama alguém. É muito fácil a gente fazer declarações de amor para alguém. Mas difícil é você entregar essa vida por essa pessoa. Difícil é você se desgastar por essa pessoa. A vida que nós temos aqui é isso. É entregar a vida em prol dos outros. É se gastar para servir aos outros, para ser útil aos outros. E o que a gente mais tem aprendido hoje no mundo é justamente o contrário. É justamente o oposto. Pense em você primeiro. Faça para você primeiro. Olhe para o seu umbigo primeiro e depois você pensa no outro. Depois você olha para o outro. Não se desgaste, se poupe. Se for gastar, gasta para si mesmo. Engrandecer, engrandeça a si mesmo. E o que isso gera? Gera na gente um senso egoísta tão grande que a gente não consegue olhar para o outro. Eu tenho que procurar o bem-estar dele, às vezes até acima do meu. Só de falar isso para pessoas do mundo já soa como se nós fôssemos loucos, já soa como se nós fôssemos bobos. Ai, você tá colocando o outro acima de você, tá colocando o outro com mais valor do que você está virando um capacho. Não é isso. Não é isso. A palavra diz o seguinte: você encontra propósito na vida quando você serve e ama os outros, quando você gasta a sua vida servindo os outros. Eu não sou médica, eu não sou psicóloga, de estudar os assuntos da mente, com pensamentos mais sórdidos da mente humana, mas honestamente eu me pergunto se essa grande crise de identidade que muitas pessoas têm sofrido, eu sofri, tantas doenças psicossomáticas, tantas perguntas, né? Quem sou eu? Será que eu sou A? Será que eu sou B? Eu olho para essas pessoas e eu amo essas pessoas. São pessoas que muitas vezes estão procurando um motivo para viver. São pessoas que estão tentando entender o motivo de ter nascido. E elas não foram ensinadas o serviço ao outro, o serviço desgastante, a vida entregue. E muitas vezes elas ficam perdidas em si mesmas, procurando prazeres que vão tentar preencher esse buraco, esse propósito. Eu acredito que realmente o último fim do ser humano é glorificar a Deus. E a gente faz isso servindo aqui na Terra, obviamente, com as nossas obras também. Eu olho para essas pessoas e eu me pergunto se elas não têm essas crises, enormes crises, e muitas lágrimas, muitos rangeres de dente. Muitos chegam até mesmo a decisões terríveis, porque não encontraram propósito, porque não encontraram um motivo de viver, não encontraram realmente quem elas são. E eu me pergunto se não tem a ver com o fato do mundo estar caminhando justamente para esse tipo de concepção onde você primeiro e os outros vêm depois, se vierem. Enfim, nem sei porque eu terminei falando isso no vídeo. Se você realmente tá procurando ser a mulher virtuosa, tá procurando ser a mulher de Provérbios 31, esse reconhecimento te espera. Você não vai ser a mulher invisível. Esse é o vídeo de hoje, é o final da nossa série da Mulher Virtuosa. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que de fato isso tenha entrado no coração de vocês, que vocês entendam o que eu tentei passar aqui. Como eu falei em outros vídeos, são muitos os ensinamentos que eu já recebi, muitas coisas que eu já li, muitas coisas que aprendi de fato. É difícil tentar condensar tudo num vídeo, mas eu oro para que o Espírito Santo traduza exatamente o que você precisa ouvir. Se você lembrou de alguém, manda esse vídeo para essa pessoa também, para que ela possa ser edificada. Não esqueça de deixar o seu like se esse vídeo realmente alcançou o seu coração, porque isso vai ajudar a mandar para mais pessoas que precisam ouvir esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever também nesse canal se você ainda não é inscrito. E nós nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe todos vocês e até lá. Tchau, tchau.